chamo-me Nércia Teresa Manuel Matsimbi. Primeiramente, agradecer por este momento. Eu sempre estive exposta a um ambiente de plantas, em que ver planta ao teu lado, por trás de ti, em frente a ti, era muito comum. O meu pai gostava muito de plantas. No entanto, obrigatoriamente, eu tinha que regar. Era uma tarefa nossa, minha e da minha irmã, regar as plantas. E não tínhamos como fugir a isso, porque ele fazia questão que fizéssemos esse trabalho. Eu nem gostava tanto, na verdade, mas pronto, via que o quintal da minha casa estava bonito, mas não tinha paixão ainda por plantas. Era só gostar por ver que algo deixa a casa bonita e enfim. Mas com o tempo fui ganhando gosto por elas. Forçosamente e não, eu digo. Fui ganhando gosto. Depois casei-me, tive a minha própria casa. Então dei continuidade com isso, porque já tinha gosto pelas plantas. Acabei fazendo meu jardim aos poucos e sozinha, no final das contas. Eu é que plantei, com a ajuda do trabalhador que estava em minha casa na altura. Eu coloquei as plantas todas lá e ia fazendo assim esporadicamente, nada concreto, que eu tinha ideia de que devia ser assim ou diferente, que devia obedecer a certas regras ou não, e plantava por aí. Mas depois eu tinha um hábito de, por ter o hábito de plantar sozinha, eu levava algumas plantas e colocava em vasos. E tem um vizinho aqui de lado, na casa ao lado, que vende plantas, um vizinho amigo, vende plantas e pronto, um dia desses eu comprava as plantas nele, cada vez que eu comprasse, ia fazendo, plantava, colocava no meu vaso, gostava de suculentas, cactos na altura, é o que mais me deixava nas nuvens quando se tratava de plantas. Então um dia ele disse, Nércia, por que tu não unes o teu agradável? Ultimamente as pessoas gostam de plantas nas suas casas, gostam de ver jardins bonitos, jardins caprichados. Então tu talvez podes fazer pequenas suculentas em vasos e vender, quem sabe? Sei lá, eu nunca me via fazer isso, e depois eu não tenho tempo, trabalho e não sei o quê. Ele disse, pá, tenta, não adianta colocar as barreiras antes de começares. Então pronto, eu resolvi arriscar. Comecei bem mesmo, com coisas pequenas, que hoje em dia, quando aprecio o meu trabalho, claro, valorizo o meu começo, mas eu digo, fui capaz de fazer aquilo ali, porque depois não tinha conhecimento de nada, na verdade, né? Era só plantar e pronto, ia descobrindo as coisas, ia descobrindo como fazer, como cuidar o ambiente das plantas e pronto, comecei em 2020. Eu lembro até que eu precisava de nome para minha empresa. E na altura meu pai já estava vivo, eu fui pedindo sugestões. Mas papá, o que é que eu posso, qual é o nome que eu posso dar? Porque eu nem sei que nome vou dar. Porque eu preciso publicar no WhatsApp, mas qual é o nome que eu vou dar? Ele, pai, eu não sei. Eu pensei em alguns nomes e depois dá-me, eu vou te ajudar a sugerir. Eu pensei, fui pensando, papai, eu não estou a conseguir. Então ele disse, tá bem, ele era muito bom de apelidar as pessoas, as coisas. Então ele de repente disse, epa, eu pensei em chilua, flores, mas chilua, flores, muitas casas, muitas pessoas que têm este negócio, se calhar põem chilua, não sei o quê. Então, ok, podes pôr N Flowers, princípio do teu nome, a letra do teu nome, e depois Flowers, que tal? Abarca tudo, e não sei o quê. Eu disse,
N-Flowers bateu bem. Gostei. Então pronto, fiquei com esse nome. E para dizer que é um nome que gosto, porque veio de alguém que me expôs a este ambiente. E pronto, fiquei com o nome e fui lá postando N-Flowers, não sei o que, a fazer aqueles meus arranjos que eu já tinha falado anteriormente. E chegou um tempo, isto já há 3 anos, foi em 2020, chegou um tempo que eu depois fiquei grávida. Infelizmente, eu já não queria saber de plantas. Eu parei com as plantas, já não queria... não sei por que motivo, se calhar é aquela coisa que sempre se explica, a gestação faz com que as mulheres mudem o seu humor e não sei o que. Então na altura eu já não queria saber mesmo das plantas. Olhava para elas e pronto, deixava elas por aí. E confesso que depois de ter tido a minha filha, foi um momento em que fiquei bem mal, porque vi que desleixei com elas e não precisava fazer isso, eu podia me ter esforçado um bocadinho mais para cuidar delas. E mais de uma vez, o meu vizinho entra em cena. Já viste, eu te disse, não devias ter parado, devias ter continuado, então começa. E eu naquela coisa, não vou continuar porque não é fácil, tenho que cuidar da Lana. E depois vou para o serviço, vi cuidar. Nércia, nada é impossível, continua, tenta, faz aos poucos, não queres colocar barreiras em frente ao teu caminho, vai. E pronto, eu depois voltei lentamente e na altura já tinha perdido alguns clientes, algumas amizades minhas que adquiriam os meus arranjos. Isso desanimava de certa forma, mas prontos. Eu acho que o meu amor, o carinho que eu tenho pelas plantas foi falando mais alto e dei continuidade. Preocupei-me com os cuidados que tem que se ter com as plantas. Fui aumentando uma e outra utilidade naquilo que eu fazia. Que é para além de fazer um arranjo e vender, ou as minhas plantas e estar aqui a cuidar, procurar mostrar como cuidar. Esta é a parte que foi desafiadora para mim, mas que eu confesso, gosto muito mesmo. Que é dar alguma ajuda às pessoas que gostam de plantas e algumas até que nem gostam, mas acabam se apaixonando por ver estes vídeos, vão cuidando de uma e de outra planta, que é dar dicas de como cuidar de algumas plantas, dicas muito simples de como fazer arranjos simples com aquelas plantinhas que nós temos em casa e nos desleixamos com elas. Fui também aprendendo a conhecer os nomes, obrigatoriamente. Antes eu via uma planta, gostava desta, suculenta, cato, é tudo a mesma coisa, planta verde, não sei o quê. Mas por estar neste ramo, fui obrigada a conhecer um e outro nome. Confesso que não conheço o nome de todas as plantas, porque são muitas. A minha mensagem para as pessoas que gostam, que estão a aprender a gostar das plantas, é que valorizem as plantas. Nós já sabemos que nós dependemos delas para respirar, para viver. As plantas são o nosso oxigênio. Sem plantas, sem árvores, nós não teríamos vida. Isso é sabido. Estamos aí que a aprender desde a primária. Fora isso, eu queria desejar que as pessoas olhassem para elas como algo que lhes possa fazer bem, como algo que lhes possa trazer paz, tranquilidade, como algo que elas possam contemplar como é que eu poderia dizer? Contemplar como uma das coisas que lhes dão desejo de viver, desejo de continuar a lutar pelo que elas têm vontade, de concretizar sonhos. Porque às vezes nós precisamos de escapes para dar vazão
as coisas que nos vêm por dentro. Então, olhem as plantas como uma destas coisas. Cuidem como se de vocês estivessem a cuidar. Amem como se de vocês estivessem a amar. E valorizem cada muda de plantinha que vocês possam ter. E transformem a vossa vida, o vosso dia. É isso.